Todo filho de Deus é um Cristo. Lucas 14, versículo 26, palavras de Jesus. Se algum homem vier a mim, vírgula, e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Versículo 27. Quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se vai ter o suficiente para terminá-la? Amém, irmão? Até aí pode se assentar? Espírito Santo, nós entregamos a Ti, a Tua igreja, os Teus filhos. Fala conosco não o que nós queremos ouvir, mas fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Fique à vontade, Jesus. Levanta sua mãozinha e fala assim: fala comigo, Jesus. Fala, eu recebo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma das colocações mais polêmicas de Jesus, pouco entendida, pouco analisada pela igreja nos dias atuais. Se alguém quiser vir a mim, Jesus está dizendo, se você quiser me seguir, quiser aderir ao cristianismo, você vai ter que aborrecer pai, mãe, filho, esposa, irmãs e até a própria vida. Que se isso não acontecer, ele está dizendo assim, você não vai poder ser meu discípulo. Aí vai completa, quem não trazer sua cruz, aponta o dedo de profeta para o irmão do seu lado, eu já vou começar desse jeito. Aponta, olha bem para ele assim, aponta, você tem uma cruz. Tem. Por isso que quem não carregar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Aí depois ele vai falar assim, você tem que fazer as contas. Você tem certeza que quer seguir a Jesus? Agora olha que interessante, a religião apresenta para nós, como eu falei aqui no Hora da Oferta, um caminho de facilidades. Um Jesus que resolve o nosso problema, que satisfaz as nossas ideias, que cura as nossas doenças, que abre para nós as portas de empregos, que traz o sustento para a nossa casa. Então nós temos uma visão do Jesus sacerdote, que cura as nossas feridas. E aí a gente não para fazer a conta, porque ele está dizendo aqui, qual de vocês vai edificar uma torre e não se assenta primeiro para fazer o cálculo? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, você precisa ter ciência do caminho. Em outro lugar ele diz assim, as aves do céu têm ninho, a raposa tem o covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então quem falou para você que seria fácil, mentiu para você. Na verdade essa é a teologia de Satanás. Satanás tem uma definição falsa sobre Deus. O Deus que vai satisfazer para você a sua necessidade. Essa teoria é a teoria de Satanás. Você vai ver o diabo colocando isso na cabeça do homem lá no jardim do Éden. Você vai ver o diabo tentando enganar a Jesus Cristo na tentação do deserto. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós nos preocupamos muitas vezes de sermos bons intérpretes das Escrituras, quando nós deveríamos ser bons tradutores práticos da palavra de Deus. Nós queremos dizer o que está certo, o que está errado, à luz das Escrituras, quando nós deveríamos ser a referência, a carta viva.
escrita não com caneta, nem com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo, de modo que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, e esse povo tem que olhar para você e ter leitura. Conforme Deus disse para Abacuque, até quem passa correndo tem que ler, tem que ter leitura da sua vida. Só que enquanto nós tivermos essa mentalidade de um evangelho fragilizado às nossas necessidades, nós nunca vamos compreender isso. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos falar muito nesse texto. Inclusive, se você quiser ficar com ele aberto, a pregação inteira nós vamos trabalhar ele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Paulo diz assim, eu vou ler até o 7. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, e eu, irmãos, quando fui até vocês, não fui com excelência de discurso, de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vocês, senão a Jesus Cristo, vírgula, este crucificado. Eu vou repetir, irmão. Paulo diz, eu, irmãos, quando fui até você, decidi não saber coisa alguma entre vocês, a não ser acerca de Jesus Cristo, e este Jesus Cristo, o crucificado. Então eu estive convosco em fraqueza, eu estive convosco em temor e grande tremor. Então o meu discurso, a minha pregação, não foram de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas foram na demonstração do Espírito e do poder, para que a fé de vocês não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, todavia, nós falamos de sabedoria entre os que são perfeitos, porém, não da sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que são reduzidos a nada, mas nós falamos da sabedoria de Deus, um mistério, mesmo sabendo que está escondido, o qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória. Até aí, por enquanto. Eu quero chamar a tua atenção para o versículo 2, como ênfase. Decidi não saber nada, a não ser Jesus Cristo, vírgula, este crucificado. Irmão, com a queda, o homem perdeu o seu propósito pelo qual ele foi criado. Eu já preguei isso para vocês aqui. Ele perdeu o sentido de propósito. Onde é que está a nossa verdadeira vocação de ser humano? Alguém sabe? A partir de onde eu consigo retornar a esse lugar que nós somos cortados da nossa verdadeira vocação. A nossa verdadeira vocação criacional está lá na origem, antes da queda. E a cruz de Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz, é a partir desse lugar que eu encontro o meu lugar de retorno, a minha volta a esse lugar original. Por isso que Paulo, ele vai dizer em Filipenses 2 e no versículo 4, ele diz, gente, não atente cada um para as suas próprias coisas, mas também para as coisas que são dos outros, porque haja em vocês o mesmo sentimento, a mesma mente que também houve em Jesus Cristo. Qual mente? Sem reputação. Ele se fez alguém sem reputação, tomou sobre si a forma de servo, se fez semelhantes aos homens, ele se esvaziou a si mesmo, foi achado na forma de homem. A Bíblia diz que humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que também por causa disso Deus
Deus o exaltou à mais alta patente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, que todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, para que agora toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Eu vou repetir, irmão. O apóstolo Paulo, ele está nos explicando qual é a nossa vocação. Não atente para as coisas que são propriamente suas, mas atente para aquilo que é dos outros. Generosidade, humildade. Quando Jesus fala, aprendei de mim que sou humilde, sabe o que é humildade? Humildade não é você pensar menos de você. Humildade é você pensar menos em você e mais no outro. Aprender humildade é aprender primeiro esse princípio. Não atente para as suas coisas. Dê prioridade àquilo que pertence ao outro. Dê prioridade ao favor do outro. Dê prioridade ao lugar do outro. Por quê? Porque esse é o sentimento que houve em Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação, embora Ele era Deus, não seria uma usurpação, mas Ele não assumiu o lugar que Ele era, sendo Deus, para assumir um lugar de servo, para que sendo servo, Ele se preocupasse conosco, com as coisas propriamente do outro, ou seja, do próximo, minhas e suas. Esse era o sentimento de Jesus, que na forma de Deus não teve por usurpação, humilhou-se, foi achado como homem, humilhado, e foi até a morte de cruz. Aí Jesus chama eu e você para uma caminhada. Quer ser meu discípulo? Traga a sua cruz. Quem não negar a si mesmo e não trazer sua cruz, não pode ser meu discípulo. Jesus foi categórico. O que é ser um discípulo de Jesus? É ser alguém exatamente igual a Jesus. Quando Ele nos chama para sermos discípulos, Ele não está falando para você fazer parte e ser membro de uma igreja, a igreja de Jesus Cristo. Não, Ele está falando para você ser membro do corpo de Jesus Cristo, porque esse é o verdadeiro significado da igreja. A igreja não é uma corporação, é um corpo, uma unidade, irmãos, aonde nós somos um, onde há o mesmo sentimento, onde a vocação é a mesma. Então quando Ele diz assim, traga a sua cruz, Ele está dizendo, você vai seguir o mesmo caminho que eu. A cruz. Por isso que a nossa vocação é uma caminhada espontânea em direção da minha crucificação. E por que eu tenho que ser crucificado? Em favor dos meus irmãos. Porque senão dá a ideia de que você está sendo crucificado só porque Deus gosta de que a gente tem que provar a fidelidade com sofrimento. É ou não é? É por causa disso que você tem que sofrer? Parece que Deus é masoquista. Deus gosta do sofrimento, então eu vou provar para Deus que eu consigo ficar sem comer, eu vou fazer o meu jejum, eu vou dobrar o meu joelho em cima do milho. Você lembra dos irmãos que ajoelhavam no milho? Eu vou subir as escadarias de joelho como sacrifício para alcançar a minha dádiva, como se Deus gostasse de sofrimento. Mas por que a Bíblia manda eu morrer? Por que eu tenho que carregar uma cruz? Qual o verdadeiro significado desse sacrifício? Em favor dos irmãos. Se o sacrifício não é em favor de alguém, não tem significado. Então eu vou repetir, a minha vocação e a sua é uma caminhada espontânea. Por que espontânea? Porque é de livre vontade, em direção da minha crucificação.
Normalmente nós gostamos de crucificar os nossos irmãos para que eles entendam aquilo que a gente quer impor. Então eu vou repetir diferente. O segredo da vida é que eu posso me sacrificar, não em favor de mim mesmo, mas em favor do meu irmão, para que eu possa levar para o meu irmão o conhecimento em favor do meu irmão. Então, eu não estou aqui para sacrificar o meu irmão, para que eu me faça entendido pelo meu irmão, que é o que normalmente a gente gosta de fazer. Porque em nome da nossa interpretação, nós estamos sacrificando as pessoas e as relações. Porque eu tenho uma interpretação da verdade. Então, no lugar de eu exercer todo tipo de sacrifício para levar o verdadeiro amor ao meu irmão, eu fico preso à minha interpretação da verdade e estou sacrificando a minha relação com os meus irmãos. Quem já brigou com os irmãos por causa de interpretação? Quem está certo, quem está errado? Aí nós precisamos viver essa transformação de entendimento. E quem viver essa transformação de entendimento, irmão, vai resolver qualquer questão da sua vida. Eu garanto para você. Você resolve família, você resolve casamento, você resolve trabalho, você resolve ministério. Não tem chabu, não tem tempo ruim, não tem BO na vida que você não consegue resolver. A vibe natural do mundo é sacrificar as pessoas em nome de realizar os seus projetos, os seus ideais pessoais. É assim que o mundo caminha. E é oposto à cruz. Por isso que quem vive nisso, a Bíblia chama de inimigo da cruz. Está lá em Filipenses 3,18. Paulo diz... Ele disse assim, olha, muitas vezes já disse, só que agora eu repito em lágrimas. Vocês se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque vocês fizeram do ventre de vocês o Deus de vocês. Quem faz do seu ventre o seu Deus é inimigo da cruz. Só para ficar mais claro esse princípio da cruz, a cruz não é um evento pós-pecado. Que a gente pensa assim, não, a cruz veio por causa do pecado, primeiro o homem pecou, depois Jesus veio e morreu na cruz, então a cruz é pós-pecado, e não é. Apocalipse 13:8. Vou provar. Todos os que habitam na terra adorarão, cujos nomes estão escritos aonde? No livro da vida e do Cordeiro, que foi morto. Quando? Antes da fundação do mundo. Apocalipse 13 está dizendo que Jesus, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Antes do homem ser criado. Então deixa eu dizer uma coisa, sabe por que foi possível o homem pecar? Sabe por quê? Foi possível o homem poder pecar, porque a redenção do homem já estava providenciada. Deus providenciou salvação antes de permitir a perdição. Então a nossa cabeça evangélica só entende salvação como evitar a perdição. Só que salvação não é para evitar a perdição. Salvação é para revelar a redenção, que foi providenciada antes da perdição. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisa que eu acho que eu tenho que repetir, senão os irmãos não pegam. Eu vou dizer de novo. A salvação é para revelar a redenção que já foi providenciada antes da perdição. Aí eu posso até melhorar. Cristo não veio
corrigir qualquer coisa que o homem tenha feito. O que ele veio fazer? Ele veio revelar a referência absoluta de qualquer feito que o homem tenha feito. E às vezes, não é o nosso errado que é o pior. Às vezes não é o nosso errado que nos faz nos perder. Às vezes é o nosso certo. O nosso certo muitas vezes nos deixa mais perdido do que o nosso errado. Porque é o nosso certo com senso de interpretação de direito. Aí a igreja, na tentativa de acertar, está produzindo mais perdição do que o próprio pecado. Aí nós estamos vivendo como nos dias de Jesus, que disse assim, que ele pega uma prostituta, ele mostra a prostituta e diz assim, ó, essa mulher numa praça causa menos dano do que um erudito religioso. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2:3, estive convosco em fraqueza, temor e grande tremor. Essa fraqueza aqui que Paulo está falando, não é fraqueza de falta de convicção, não. Mas é insensibilidade. Infelizmente, as pessoas, para tratar as suas questões, elas vestem as suas couraças, como quem entra numa arena, e os irmãos ficam se digladiando, até a exaustão, para definir quem é melhor, para definir quem é que está certo, quem é que tem a melhor interpretação da coisa, quando nós deveríamos nos abraçar, é ou não é? E abraçar pele com pele, como era no início, pele com pele, sem malícia, como pele de um cordeiro, a pele de um cordeiro sacrificado. Por isso Paulo vai dizer, eu não fui até vocês com excelência de linguagem persuasiva. E nós vivemos em um tempo onde tudo exige persuasão. As pessoas querem ser convencidas pela força, pelo poder da vantagem. Isso aqui que estão me prometendo é melhor para mim, então eu vou. Essa é a estratégia do marketing na vida. Mas Paulo disse, eu estive com vocês em fraqueza. No versículo 4, ele diz assim, a minha pregação não era em palavras persuasivas, mas era a demonstração do poder. Qual que é a demonstração do poder? Quem sabe, irmão? É cura de enfermo? É ressurreição de mortos? Foi assim que Jesus demonstrou poder? O amor. A demonstração de poder é o amor que nós devemos exercer uns pelos outros. Por isso ele vai dizer no versículo 6, nós falamos de sabedoria entre os que são maduros, não a sabedoria desse mundo. Isso aqui é uma questão para ficar definido entre a gente aqui, quem é maduro no entendimento e quem é menino no entendimento. Porque a questão do amor é uma questão de maturidade. Colossenses 3,14 diz, e sobre todas essas coisas, revesti-vos do amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Então, se a gente quer falar de maturidade, nós temos que falar de amor. Quer ficar na razão?
A razão nos infantiliza. O amor nos amadurece. Quem é mais maduro numa casa onde há um conflito? Quem termina estando certo ou quem termina se submetendo? Quem pede desculpas ou quem prova que está certo? Quem é que é mais maduro? Fala para mim, irmão. Quem pede desculpa, às vezes nem está errado. Nem está errado, mas às vezes é melhor perder para ganhar. Isso é maturidade. Isso é maturidade. A razão te infantiliza. Ela prende você na sua bolha do seu ressentimento, do seu ego, do seu orgulho. Te impede você de desfrutar do melhor. Porque você está preso ou presa nas suas questões circunstanciais da vida ou relacionais. Por isso que o Evangelho, a cruz vai te levar para um lugar chamado esvaziamento de você mesmo. Paulo diz em 1 Coríntios 13:11: quando eu era criança, eu falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, coloquei de lado as coisas de criança. E agora quando? Agora que eu cresci, o que acontece? Permanece a fé, permanece a esperança e permanece o amor. E esses três, o maior dele é o amor. Ou você se enche de razão, ou você se enche de amor. Ninguém carrega a cruz cheio de razão. Ninguém vai para a cruz, ninguém é crucificado na sua razão. A razão te enche de medo, mas é o amor que lança fora todo o medo. Irmãos, quem se enche de razão tem medo, sabe do quê? Tem medo de estar errado, tem medo de falhar, tem medo de dar errado o que você está fazendo, tem medo de perder. Quem se enche de razão é porque tem medo de ser criticado, tem medo do que os outros vão pensar a teu respeito. No final, você se enche de razão, porque você tem medo de não ter a razão. Isso se chama orgulho. Sabe o que é que vai nos proteger? Até é engraçado a palavra, proteção. Mas sabe o que é que vai nos proteger? É a nossa entrega voluntária, como quem se apresenta ao sacrifício. Não tem como matar quem já morreu, irmão. É isso que nos protege. Não tem como ferir quem já está morto. Você não se ofende mais. Não é essa couraça de gladiador que vai te salvar. Está entendendo, gladiador? O que vai te salvar é a pele de um cordeiro entregue. Aleluia! O evangelho é para perder a vida, não é para salvar. Quem diz que é para salvar a vida? Mateus, eu vou usar texto bíblico. Mateus 16:25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder sua vida, por minha causa, disse Jesus, a encontrará. Pois que vantagem tem o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma?
O que dará o homem depois em troca da sua alma? Irmão, isso é lógica racional. Não é sabedoria desse mundo. O Evangelho, ele lança a mão, ele vai abrir mão da filosofia, ele vai lançar a mão da ciência, da antropologia, da psicologia, ele vai abrir mão. Por quê? Porque nele estão escondidos todo o conhecimento. Não desfazendo da filosofia, da ciência, enfim, de toda a fonte de conhecimento. Mas eu estou dizendo para você que a Bíblia diz que nele estão escondidos toda a sabedoria e conhecimento. Então ele não depende. O Evangelho não significa toda a ciência e conhecimento, mas significa que ele faz com que todas essas coisas, toda a ciência, toda a filosofia, toda a psicologia, toda a antropologia, tudo que existe, o campo do conhecimento, ele encontra significado em Jesus. Que nele estão escondidos, está aqui Colossenses 2:2, para que os seus corações sejam consolados, para que vocês estejam unidos em amor, toda a riqueza plena, toda a certeza da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, o Pai e o Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isso, que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então as ciências encontram significado nele. Aleluia. Porque nele estão escondidos todo o conhecimento. Agora hoje nós vemos uma exposição de filosofia humana. Quem é que está certo? A teoria mais certa? A teologia mais apurada, se é reformada, se é, enfim, se é clássica, não importa. Sabe o que no fim essas coisas vão ser? Sabe? Nada. 1 Coríntios 2:7. Falamos de sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus nos ordenou antes dos séculos para a sua glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca teriam crucificado o Filho de Deus. Tudo que o homem construiu pela sua sabedoria humana é uma raspa, é uma raspinha, irmão. E eu sei que se a gente for fundo, a gente vai falar, o que, pastor? O homem criou a internet, o homem criou o avião, carros. A ciência está... conseguiram até clonar a gente, né? Clonar bicho. E eu repito, isso é uma raspa. Isso é uma raspa. Ela aponta, mas não revela. Não entrega. Tudo que o homem produz é uma sombra da verdade, mas não é a verdade. Por quê? Porque toda observação e interpretação de quem observa. Eu vou repetir: observação que gera interpretação. Isso aí é ciência. Observar e interpretar. Então a ciência humana não é o conhecimento do sentido da relação. Então o homem, por exemplo, pode saber tudo sobre uma girafa, mas ele nunca vai saber o que é ser uma girafa. Então tudo que ele sabe da girafa vai ser fruto do quê? Observação, comparação e dedução. Isso é ciência.
Então a ciência humana, ela não consegue transpor, ela não transgride, ela não sabe o que é ser. Por isso a ciência tem dificuldade com a fé. Porque ela está baseada no quê? A ciência está baseada na observação, na comparação e na dedução das evidências. Logo, ela tem dificuldade com a fé, porque você não consegue observar fé para comparar. A ciência olha para Deus e olha para a alma humana, de forma que ela estuda o homem na ciência e ela não sabe o que é ser homem. Está tão bagunçado o negócio que hoje o homem pode ser o que ele quiser, né? Se ele se sentir aquilo. Eu estou mentindo? Então a ciência vai comparar homem com homem e no final ele conclui o que o homem poderia ser. Mas em Cristo nós sabemos o que é ser o homem original que Deus nos criou para ser. Por isso nós não estamos aqui para dizer como é que o homem tem que ser ou como ele deixaria de ser. Mas nós estamos aqui para revelar como é que o homem de Deus, o homem que Deus criou, é. Não é como tem que ser, é como é. Não é sobre interpretar, é sobre traduzir. Por isso que quem fica dizendo como é que o homem e a mulher de Deus tem que ser, é porque não entendeu nada. Está fazendo ciência com a palavra de Deus. Por isso que tem um monte de religioso na igreja, irmão, que só sabe apontar o dedo para o irmão por causa da roupa que ele está usando, por causa do tipo de cabelo que ele fez, por causa do tipo de tênis que está usando. Jesus não disse para ninguém como cada um tem que ser. Ele não disse. O que ele fez então? Ele revelou como é que é ser um filho de Deus. Aí, sendo um filho de Deus, a Bíblia diz que ele nos amou até o fim. João capítulo 13, versículo 1. Sabendo Jesus que era chegado já o momento de passar dessa hora para o mundo do Pai, como havia os amado, a Bíblia diz, os amou até o fim. Sabe onde é que você pode encontrar um homem ou uma mulher de Deus? Quem quer encontrar um homem ou uma mulher de Deus? Onde é que a gente encontra, pastor? Na cruz. Vivendo em favor dos seus irmãos. Não é seguindo a regrinha doutrinária da cartilha, do segmento da religião. Não. É na cruz. Em favor dos seus irmãos. É ali que está a glória de Deus. Como alguém que está disposto a ir até o fim em favor das pessoas. 1 Coríntios 2:8. Paulo disse, olha, nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Porque se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. As coisas que Deus preparou, gente, não são aquelas que vocês estudam para ter sabedoria. Não são aquelas que você faz operando milagre. As coisas que Deus preparou não é oratória, não é eloquência, não é sabedoria persuasiva, não é para mostrar o quanto você sabe.
também não são aqueles que ajudam os pobres, porque às vezes a gente é muito bom na caridade, mas também não é sobre isso, porque você pode fazer caridade sem amor, sem amor. Mas as coisas que Deus preparou são para aqueles que o amam. Para mostrar aquilo que eu sei. Não é para mostrar o que eu sei. Não. Para operar sinais em nome de Jesus, também não. Naquele grande dia muitos dirão: Senhor, mas eu preguei com muita erudição. Senhor, eu operei sinais e maravilhas, eu curei os enfermos, eu fiz muitos sacrifícios. Esse é o maior conflito da igreja hoje, sabia? Posso fazer uma pergunta? Qual que é a igreja perfeita? A que tem a melhor doutrina? Qual que é a igreja perfeita? A que opera mais milagres. Qual é a igreja perfeita? A que ajuda o pobre da melhor maneira. Não, eu vou te falar qual que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que ama as pessoas até o fim. É aquela que está disposta até mesmo a se sacrificar por amor delas na cruz. Os que se crucificam em favor das pessoas. Porque foi isso que Jesus veio nos mostrar. Jesus veio nos mostrar que todo filho de Deus é um Cristo. Sabe o que é ser um Cristo? É ser um crucificado. Só pode trazer salvação para o mundo quem é corpo de Cristo. Só vai revelar o coração de Deus para o mundo quem tem mente de Cristo. Só vai viver de forma madura como igreja quem tem espírito de Cristo. Então tem que ter corpo de Cristo na ação, tem que ter alma de Cristo com a mente e os sentimentos, tem que ter espírito de Cristo na direção do caminho. Então eu vou traduzir: tem que ser Cristo. Sabe por que Jesus é o nosso Salvador? Porque Ele revelou o Cristo de Deus. Tem que ter corpo de Cristo, mente de Cristo, alma de Cristo. Jesus é o nosso Salvador por isso. Jesus não é o nosso Salvador porque Ele é um pregador que pregou para nós, não. Jesus não é o nosso Salvador porque Ele operou milagres em favor da nossa vida, também não. Ele também não é o nosso Salvador porque Ele repartiu o pão com todos com que Ele comia, também não. Jesus é o nosso Salvador porque Ele revelou o amor de Deus. E Ele revelou o amor de Deus porque Ele associou a sua pregação, Ele associou os seus milagres, Ele associou a sua caridade quando repartia o pão, fazendo como? Dando a vida por pessoas. Então o que Ele fez não foi para resolver o nosso passado. O que Ele fez foi para nos ajustar ao nosso futuro. Ele é aquele que indica o caminho. Qual caminho, meu Deus do céu? O caminho de ser Cristo. Porque agora nós temos o corpo de Cristo, a mente de Cristo, o Espírito de Cristo. Por quê? Porque agora nós podemos ser as pessoas que se entregam, que se tornam
todos os dias sacrifício na cruz. Ser Cristo é isso. Tome a sua cruz. E não adianta apontar onde é que está a cruz. Às vezes a gente quer apontar onde é que está a cruz. Quero pregar de Jesus para você, irmão. Vem cá que eu vou mostrar para você onde é que está a cruz de Jesus. Não adianta. Não é apresentar para as pessoas Jesus na cruz. Não. Então como é que é? É ser crucificado assim como Jesus foi em favor delas. É responsabilidade no caminho. Como Paulo disse em Romanos 8,36, como está escrito: por amor de vós somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas direto para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! É isso aqui o Evangelho. Jesus não mandou a gente ir atrás da cruz dele, não. Ele disse: quer ser meu discípulo? Traga a sua cruz. Por isso que quem argumenta, irmão, quem está argumentando, trabalhando para salvar a si próprio, vai perder. Não é o caminho da cruz. O caminho da cruz é dar a vida pelos irmãos. E você pode ter o diagnóstico disso no seu cotidiano, irmão. Se você é o tipo de pessoa que argumenta o tempo todo para salvar sua pele, você não é o cara da cruz. Se você não aceita ser criticado, não aceita estar como errado, se você não você quer estar sempre por cima da carne seca, como diz o baiano. Não é? É uma pessoa difícil de lidar. Não entendeu o que é a cruz ainda. Você não é crucificado porque você é obrigado a fazer isso, irmão. É uma oferta espontânea. Aprenda um princípio da cruz. Aprenda. A cruz só é cruz quando é injusta. Amém? Você entendeu? Senão não é cruz, é punição. Porque tem gente que fala assim: minha cruz nada. Você fez errado e só está colhendo as consequências do seu erro. Isso não é cruz, isso é punição. Amém? Quando é que a cruz é boa? Quando é injusta. Aí é cruz. Se tem uma coisa que Jesus veio nos ensinar, é saber como sofrer injustiça. É o que Jesus mais fala na Bíblia. Como sofrer uma injustiça. Quem são os bem-aventurados na Bíblia? Os que sofrem injustiça. Por que a gente precisa aprender isso? Porque essa é a oferta espontânea. Você não vai ser crucificado por obrigação, irmão. Não esquece isso. Se você for crucificado e reclamar, já não é mais voluntariedade. Deixa de ser voluntariedade. Se murmurou, já era, perdeu a graça. Quem está entendendo? Olha o que Jesus disse em Mateus 5,10. Bem-aventurados são quem? Os que sofrem por causa da justiça. E ele diz o quê? Deles é o reino do céu. Bem-aventurados são vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós. Exultai. Alegrai. Grande é o vosso galardão nos céus. Você sabia que antes de vocês os profetas foram perseguidos antes de vós? Sabe qual que é a alegria da cruz? É saber que ela está sendo injusta. A gente não gosta disso, né, irmão? Quem pregou uma... Onde você já ouviu uma pregação assim? Fala a verdade.
Alguém já disse isso para você? Não dá ibope, não enche igreja, eu não sei nem o que você está fazendo aqui. O que você veio fazer aqui, irmão? Tem alguém arrependido? Pastor, o que eu vim fazer aqui hoje? Fala a verdade. Eu estou dizendo para você que o caminho é a cruz, que só um filho de Deus é um Cristo, que se você não carregar a sua cruz, você não é filho de Deus, e que a alegria da cruz é saber que ela é injusta. Então pronto, eu estou dizendo para você que quanto mais injustiça você sofrer na sua vida, e você se alegrar, porque você faz isso por amor, para que o outro veja em você a luz de Cristo, pronto, está cumprindo a vocação. Por isso não viva aborrecido. Não tente fazer nada em seu próprio favor. Quando você estiver sendo injustiçado, zip na boca, assim, ovelha muda. Direto para onde? Matadouro. Porque sendo injustiçado, você está cumprindo aquilo que um Cristo cumpre. Dá um glória aí, vai, me ajuda aí. Porque, irmão, o justo é aquele que, sendo injustiçado, continua amando. Vou repetir, pelo amor de Deus, pega isso. O justo é aquele que, quando sendo injustiçado, continua amando. Então aprenda de uma vez por toda, chega desse falso evangelho. Jesus não veio a esse mundo para nos ensinar a ser honrados. Não veio nos ensinar a receber os nossos anseios. Jesus veio a esse mundo para nos ensinar como é que é ser traído. E não, escute, ser traído e não ser afetado por ressentimento. Muito pelo contrário. Continuar amando quem te traiu. Não, fala a verdade, irmão. Quantos reconhecem, pastor, como eu estou distante de viver esse cristianismo aí? Irmão, a gente não precisa do Espírito Santo para ser honrado. Tem gente que acha que é isso aí. Eu vou buscar a Deus para Deus me honrar. Eu vou fazer tudo certinho que Deus vai me honrar. A gente precisa do Espírito Santo porque sendo traído, nós vamos continuar amando até o fim. Se a cruz fosse justa, o ladrão da cruz não precisava de Jesus para ser salvo. Daquelas 3 cruzes que Jesus foi crucificado no meio de 2 cruzes. Vocês conhecem a história, né? Só tinha uma cruz ali que podia salvar. A cruz de Jesus. Sabe por quê? Por que a única cruz que podia salvar era de Jesus? Porque era a única cruz injusta. As outras eram merecidas. A cruz de Jesus era injusta. E porque era injusta, era a única que podia salvar. Aí o ladrão da cruz um olhou para o outro, fez zombaria. Se não é o Cristo, faz um milagre. Aí o outro do outro lado falou assim: Senhor, perdoa esse cara aí, que ele não está falando bobagem, não sabe o que ele está falando. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ô Senhor, lembra de mim quando entrar lá no reino. Aí Jesus olha para o ladrão e fala assim: filho, ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe quando que eu me torno elemento de salvação? Quando eu sou injustiçado.
E quando eu sou injustiçado, eu vou tratar isso com esperança. Quando eu sou injustiçado, eu vou tratar isso com reconciliação. Eu não vou devolver ressentimento. Isso é maturidade, irmãos. O segundo princípio da cruz é que ela tem que ser uma oferta espontânea. Por isso, João 10:17, Jesus disse: o Pai me ama por isso, porque eu dou minha vida. Eu tenho poder para dar, eu tenho poder para torná-la. Jesus disse: ninguém vai tirar minha vida de mim, eu mesmo, a minha vida eu a dou. Aleluia. E a Bíblia diz que havia divisões entre eles por causa dessas palavras. Sempre haverá divisão em nosso meio por causa dessas palavras. Ninguém vai te obrigar a ir para a cruz. Sabe, irmão, você pode até viver um momento de batalha na sua alma, onde você vai dizer: Pai, se possível, passa de mim. Porque é uma batalha na sua alma. Não é fácil fazer essa entrega espontânea. E essa será a tentação de quem está cumprindo a sua vocação. O diabo vai tentar convencer você disso. Desista. Ele vai te dizer: sobe lá no cume do monte e pede para Deus proteger você desse sofrimento. A cruz é uma exposição voluntária. Por isso que nós não podemos perder tempo, irmão, com reclamações, com murmurações. Não, nós decidimos ser Cristos. A cruz obrigatoriamente tem que ser injusta. É isso mesmo. E depois precisa ser tratada com alegria. Por você. Jesus, em Hebreus 12:2, diz que, olhando para ele, Jesus, o autor da minha fé, o autor e consumador da minha fé, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Desprezou a afronta, assentou-se à destra de Deus. Se você murmurar, se você lamentar, se você se queixar, sua oferta não é mais voluntária. Quantas pessoas eu já vi que ajuda alguém e a pessoa não reconhece, você para, você diz: nunca mais eu ponho a mão, que é um ingrato, nenhum obrigado. Sabe por que você quer obrigado das pessoas? Não que está certo não agradecer, mas sabe por que você exige o reconhecimento? Porque você é orgulhoso. A sua entrega não é espontânea. Aí sabe o que acontece quando dá ruim? Você vai considerar a cruz para você uma ofensa. E vai enfrentar a cruz como um desapontamento. Por isso que tem muita gente frustrada. Terceiro princípio da cruz que você precisa entender. A cruz de Cristo está entre dois ladrões. É isso aí. Só existe um tipo de ser humano a ser salvo. Um. Quem é, gente? Ladrões. É isso aí. Todo ser humano, depois de Adão, é ladrão e salteador. Sabe por quê? Porque nós vivíamos de acordo com o espírito desse mundo. E qual que é o espírito desse mundo? É o espírito do anticristo. E o anticristo veio para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Então, a cruz de Cristo está no centro, em volta, onde existem espíritos
anticristo. E eles são ladrões, salteadores. São pessoas que vivem como predadores. Suas relações são utilitárias. Seus relacionamentos são interesseiros. Eles vivem de negociações. Estão sempre enganando e sendo enganados. São pessoas que não aceitam perder. Vivem para lucrar. Vivem para tirar proveito. Irmãos, todos nós, grava isso, reconheça isso. Todos nós, antes de Cristo na nossa vida, nós éramos ladrões. Antes de nós nos tornarmos Cristo, nós éramos ladrões. Sabe por quê? Porque nós fazíamos do nosso ventre o nosso Deus. Tudo que nós podíamos tomar para nós, nós tomávamos. É assim que é o homem sem Deus. E o homem sem Deus, ele é ligeiro. Canta serenata, encanta, seduz, diz que ama, no intuito de tirar proveito. Como diz o ditado mineiro, é baba de jiboia. Tudo para satisfazer o apetite. Sabe o que ele é? Ladrão. Todos nós, sem Cristo, é isso, ladrão. Vai fazer o que é preciso para ser reconhecido, para ser melhor que o outro, para ter poder, para ter controle sobre o outro. Então, sem Cristo, nós somos ladrões de sentimentos, ladrões de emoções, ladrões, irmãos, de alegria, de atenção, de respeito. Nós somos ladrões. Para quê? Para satisfazer o nosso apetite. Aí Paulo vai dizer em Efésios 2:2: em outro tempo vocês andavam seguindo o curso desse mundo, vocês estavam debaixo dos principados e potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Nós éramos por natureza filhos da ira, como também são os outros, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, Ele nos vivificou com Ele, e agora pela graça somos salvos. Irmãos, onde Cristo é crucificado, tem dois tipos de ladrão. O que se arrepende e o que não se arrepende. Ponto. Deus levanta o Cristo para salvar um tipo de ladrão. Qual? O que se arrepende. Mas todo Cristo existe com o propósito de oferecer a oportunidade para qualquer tipo de ladrão, tanto que se arrepende quanto que não se arrepende. Essa é a nossa vocação. Lá no mundo, ou até mesmo no meio da sua família, sei lá, você estará cercado de ladrões. Qual que é a sua vocação? Oferecer a oportunidade para que todo ladrão se arrependa. Como é que isso vai acontecer? Quando você se torna um sacrifício. Sabe qual que é meu desafio? O desafio de todo pastor
é ter a mente de um erudito, ter o coração de uma criança e ter a couraça de um rinoceronte. Sabe qual que é a arte? É endurecer a couraça, não o coração. O coração de criança precisa continuar. Porque se você endurece o coração, você se torna vulnerável a qualquer tipo de pecado. A mente de um erudito, o coração de uma criança e o couro de um rinoceronte. Para apanhar mesmo, irmão. Para ser traído e suportar. Para ser açoitado e aguentar e não perder o coração de uma criança. Sabe qual que é o coração de uma criança? A criança é aquela que apanha e vai chorar no colo do pai. A criança é aquela que briga, agora vai estar de bem, daqui 5 minutos está de bem de novo, esqueceu tudo. Não tem ressentimento. Esse é o nosso desafio, para olhar para a vida e a gente conseguir lidar com as pessoas no mundo, com as situações, para que você consiga ser o Cristo. Cara, todo filho de Deus é um Cristo, cara. Grava isso na sua cabeça. Porque talvez você venha aqui com a mentalidade de quem precisa ser salvo, mas Deus está te mostrando hoje que você foi chamado para ser motivo de salvação. Seus filhos podem ser salvos por causa de você, sua casa, sua família, seu casamento. Pastor, meu casamento não tem mais salvação. Deixa nascer um Cristo aí para você ver. Alguém que morre pela causa. Alguém que se torna um sacrifício em favor do outro. Não há nada que um Cristo não possa salvar. A não ser que o outro realmente não queira. Mas a sua atitude voluntária pode causar constrangimento de amor, ao ponto que isso pode gerar arrependimento no coração de quem está errando com você. É sobre isso, cara. O Evangelho é sobre isso. Quanto tempo a gente perdeu com frase de efeito? Fala a verdade. Deus vai te dar, receba a mão, explosão de milagre, e papapá, e glória, e pula, e receba. Quanto tempo a gente perdeu com frase de efeito? O que eu estou pregando para vocês tinha que levar vocês a falar em línguas, chorar, rasgar o coração, sair daqui sem se conter, querer o quarto. Avivamento. Isso é avivamento de verdade. Não são as nossas emoções atingidas por aquilo que a gente gostaria de viver. Não é uma boa música. Não é uma frase de efeito. É porque sentar numa plateia onde tem um bom discurso, isso gera uma ótima serotonina no seu cérebro, e nós saímos daqui com a sensação de satisfeito. Não é sobre isso. Avivamento é sobre você estar disposto a se tornar um sacrifício, como um verdadeiro Cristo, em favor de todos os seus irmãos. É negar a si mesmo, negar a sua própria vida, carregar a cruz até o fim. Você recebe essa palavra, irmão? Eu quero orar por você, fica de pé comigo. Ore calabassoto robiá.
Rialamanchorias. Nós te adoramos, Jesus. Espírito Santo. Renda-se